Olá pessoal, eu me chamo Giovanni Roncalli, sou presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático, presidente do Clube de Tiro Roncalli e advogado criminalista. Em uma entrevista que a gente fez ao Coronel Porto, que foi integrante da ADFPC, o coronel inclusive enfatizou que os problemas que a gente enfrenta nas organizações militares, que são muitos, afinal de contas, a gente está lidando com processo, a pessoa tem que entender de processo, tem que estudar direito processual administrativo, direito constitucional, direito processual civil, para poder saber como é que vai tramitar cada processo, como é que ele vai julgar, O problema é que a gente tem inúmeras pessoas desqualificadas, pessoas que não têm o estudo necessário processual e elas estão sendo juízes nesses processos que são de CACs, que tramitam em inúmeras regiões militares, em inúmeras organizações, infinitas organizações militares. E o Coronel Porto esclareceu no vídeo, olha, é necessário que vocês deem conhecimento à DFPC. E eu, em vários vídeos, em várias lives que a gente fez, eu sempre disse, denuncie não só a DFPC, como também ao Ministério Público Militar, porque esses servidores públicos que são militares, eles estão sujeitos ao Código Penal Militar, e eu vou dizer por que o Código Penal Militar, também estão sujeitos a responder perante a Justiça Militar. E quem vai fiscalizar esse trabalho é o Ministério Público Militar. E diante de tantas denúncias que o pessoal vem fazendo, são inúmeras, a gente vem incentivando isso, se destacou aqui a denúncia feita por um advogado, o doutor Rodrigo. Queria parabenizá-lo, doutor Rodrigo, pela sua denúncia, muito bem fundamentada, entendeu? Me identifico muito, várias vezes eu fiz várias denúncias também dessa, onde a gente se sente, sacaneado, peço perdão da palavra. E doutor Rodrigo, acredito que a denúncia dele foi o estopim de todas as denúncias. Por quê? Porque foi instaurado inquérito policial militar. O que é um inquérito policial militar? Vai ser, através desse procedimento, desse inquérito policial militar, vai ser investigado se está havendo o crime de prevaricação. E o promotor, e olhe que as coisas no Ministério Público Militar funcionam, as coisas na Justiça Militar funcionam, então finalmente alguém pegou as rédeas da situação e decidiu agora, peraí que agora a gente vai averiguar se está errado e se tiver errado vamos endireitar. Chega da gente estar sofrendo tanto perante o Exército Brasileiro. O doutor Rodrigo fez a denúncia. Qual foi a denúncia que o doutor Rodrigo fez? Uma que acontece com inúmeras pessoas. O Exército alegou, pelo que eu entendi, que as certidões negativas que o doutor Rodrigo juntou no processo dele estavam vencidas e que ele tinha que juntar novas certidões. Aqui entre nós, falando a mesma linguagem de quem está se sentindo sacaneado, isso é uma sacanagem. Isso é uma sacanagem. Você protocola o processo, e a gente já teve vários processos aqui no Clube de Tiro, que a gente tramita processos de mais de 3.300 atletas, metade dos CACs de Alagoas a gente tramita os processos dessas pessoas, e a gente teve casos assim. Você protocola com a certidão tem validade de quê? De 30 dias, geralmente, 30 a 90. O Exército leva 6 meses para analisar. É uma sacanagem o Exército pegar 6 meses depois e dizer essa certidão está vencida, Aí o doutor Rodrigo foi reclamar junto ao Ministério Público Militar, porque, peraí, aí o Exército reclama, eu junto nova certidão, ele leva mais 6 meses para analisar, vai estar vencida de novo? Não é assim que a coisa funciona. No direito brasileiro, o tempo rege o ato. E as coisas devem ser analisadas
de acordo com a documentação, com a validade do dia do protocolo. É assim que funciona. Porque senão eu vou ter que descobrir qual é o dia que o cara vai analisar para eu ir lá. Epa, peraí, o senhor vai analisar meu processo? Deixa eu atualizar as documentações. É de acordo com o dia do pedido do protocolo. O dia da data em que você protocolou o requerimento. Mas isso mostra o quão despreparados estão os analistas para estar analisando esse tipo de processo. E o que foi que ocorreu? A reclamação do Dr. Rodrigo foi o estopim. Por que eu estou dizendo que foi o estopim? Porque eu estou aqui abrindo o procedimento de instauração do IPM que eu recebi nos grupos de WhatsApp dos clubes de tiro, né? Lá da Confederação. O promotor escreveu o seguinte, que nos últimos 3 anos aportaram nesta Procuradoria de Justiça Militar inúmeras reclamações de CACs, censurando do mesmo que contido nesta presente notícia de fato, ou seja, demora excessiva nas análises dos processos de concessão de CRAFs e indeferimento sem justificativa plausível. A gente denunciou isso também várias vezes, além de pedir para que vocês denunciem, e olha aqui o resultado. A gente denunciou por várias vezes que na operação onde eles decidem colocar o processo em dia, eles têm 1 semana de operação e cada um recebe uma carga de processo. Quando chega nos 2 últimos dias da operação, o militar vê que não vai conseguir analisar a carga que lhe foi atribuída, ele de forma muito sacana, ele indefere todos os processos que ele tem para indeferir. E a gente aqui no Clube de Tiro, tá tendo a Operação Cronos. A operação termina sexta, vão colocar todos os processos em dia. Quando é quinta-feira, para sexta-feira, a gente recebe uma carga de dezenas de indeferimentos, sem motivo nenhum, porque o militar pensa assim, olha como o militar é esperto, o analista. Ele pensa, o que sacaneia, né? Tem muita gente que trabalha certo, mas ele pensa, eu vou ficar aqui sem concluir o meu trabalho e ter um índice negativo? Não. Eu também não posso deferir sem analisar. Então vou indeferir e ele, se quiser, que recorra. E gera prejuízos para o despachante. E o cliente pensa que a culpa é do clube de tiro, pensa que a culpa é do despachante, frustra quem protocolou o seu próprio processo. Estimulamos todo mundo a reclamar, fizemos reclamações também. E somou tudo, veio esse caso aqui que demonstra ser o estopim, e após 3 anos de reclamações sendo feitas ao Ministério Público Militar, o que foi que aconteceu? Foi instaurado um inquérito processual militar, onde foi determinado realização de perícia em todos os processos de concessão de CRAF, a fim de esclarecer se houve irregularidades em seus trâmites, e olha que talvez eu peça aqui para mim habilitar e demonstrar tudo isso, eu me habilitar como assistente de acusação, ajudar o doutor, como é o nome do advogado, para eu não errar aqui, ajudar o doutor Rodrigo, se ele precisar de ajuda. Eu também sou um terceiro interessado, eu tenho centenas de casos em que indeferiram sem causa justificada, em que pediram documentações que não eram para pedir. Vai ser realizada uma perícia, vai ser inquirido todos os envolvidos no processo de concessão de CRAF, a fim de esclarecer se há irregularidades em seus trâmites, bem como quem seria o responsável por eventuais irregularidades e outras diligências que se julgarem necessárias. Vamos lá. A 7ª região, que é o caso aqui, vai passar por auditoria. Enfim, 3 anos, né, de erros processuais inadmissíveis, a gente gritando, reclamando. Finalmente a gente foi atendido por um promotor aqui. Parabéns pela coragem desse promotor, Dr. Guilherme da Rocha Ramos, e vai ser aqui iniciado o processo, vai ser feita uma auditoria a fim de verificar se tem algum militar prevaricando. Porque a partir do momento que o militar deixa de fazer os atos que ele deveria fazer, ele está cometendo crime de prevaricação. Finalmente vai ser cobrada essa conta que está
nas costas dos CACs. Há anos a gente reclamando e nada, nenhum procedimento era iniciado. Então aqui fica, em nome de todos os CACs, o agradecimento a esse promotor, doutor Guilherme. E doutor Guilherme, se o senhor estiver nos assistindo, eu queria sugerir ao senhor, o senhor, mais do que ninguém, para o senhor ser promotor, o senhor estudou muito, né? Diferente de quem julga os nossos processos nas regiões militares. Como o senhor estudou, o senhor sabe mais do que ninguém que todo ato processual tem que ser identificado. Não existe despacho sem identificação. O senhor tem a ciência de que essas sacanagens só acontecem com o cidadão, em desrespeito ao cidadão, porque todo despacho no Exército, todo despacho, ele é sob o véu do anonimato. Todos os despachos não vêm, a gente não sabe, não vem o nome nem matrícula, a gente não sabe quem analisou o processo, quem deferiu, quem os sacaneou. E toda vez que a gente vai reclamar, eles jogam a culpa para o general, mas o general não está nem sabendo que o senhor já viu o general estar analisando o processo. Quem analisa é dentro da SFPC. Então a primeira coisa que a gente pediria ao senhor durante esse processo é que haja identificação em todos os atos, tanto dentro do SIGICORP quanto no SIS-FPC. SIGICORP, processos eletrônicos, SIS-FPC, os processos físicos. Se isso acontecer e vier o nome do militar, eles vão pensar 1 milhão de vezes antes de sacanear e de cometer prevaricação, de exigir até abuso de autoridade, de exigir documentação que não é prevista em lei. Se o senhor conseguir implantar isso através desse processo, não vai nem chegar mais a reclamação, porque a gente, sabendo quem é o militar que está cometendo abuso de autoridade ou prevaricação, a gente vai processar diretamente o militar. Esclarecido o assunto, um abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam de curtir o vídeo, deixar o seu like, compartilhar para nos ajudar com o engajamento. Nos vemos no próximo vídeo.